CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Aos nossos ouvintes também, sejam bem-vindos à nossa palestra. Esse mês de dezembro, nós deixamos de estudar o Livro dos Espíritos para estudar as parábolas de Jesus, algumas parábolas. E hoje está a cargo da Eloá estudar a parábola do credor incompassivo. Vocês já ouviram falar do credor incompassivo? Então, hoje vocês ouvirão. Então, nós vamos fazer esse estudo. Alguns avisos eu darei. Nós estamos na penúltima semana para o nosso ano, vamos dizer, letivo. Mas as palestras continuarão. Então, a semana que vem a gente ainda tem os estudos. Nós temos os estudos das obras básicas, os estudos das obras de Leon Denis, de André Luiz, da Dona Ivone. Continuaremos semana que vem. Sábado, a gente encerra o nosso trabalho junto à obra social. Aí nós faremos o Natal das mães, das crianças, aqui em nossa casa, no próximo sábado, dia 18. A atividade delas será normal, terão a evangelização normalmente, mas depois tem ali o fechamento do ano, com as bolsas que vocês compraram e trouxeram, a roupinha, os chinelos, enfim, que o Papai Noel vai entregar às crianças. Mas elas estudarão sobre Jesus, né? O Natal é de Jesus, não é de Papai Noel. Mas a gente sempre dá uma lembrancinha, né? E elas gostam, a gente vai fazer a festinha delas. Então, também elas estudarão sobre Jesus e nós aqui, normalmente, a reunião pública de 10 às 11 horas, paralelo a isso, o encerramento da nossa obra social. Aí, na outra semana, a gente só vai ter a reunião pública, as reuniões públicas, às quartas e aos sábados. O comentário do Evangelho, nós estamos estudando o Cristo Consolador, ficará a cargo da Conceição. Graças a cargo da Conceição. Então, vamos lá. A gente vai, então, ler a página de harmonização, que é o capítulo 6, o Cristo Consolador, o item 3 e 4. Então, a gente lê essa página, faz a prece, aí vamos ler aqui sobre a parábola e passar para Eloá comentar. Então, vamos lá. O Consolador prometido. Se me amais, observai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, e porque não o conhece. Vós, porém, o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. João 16. Aí o item 4, vem o comentário de Kardec, aí vou deixar a cargo da Conceição para comentar. Então, vamos fazer a nossa prece.
Em primeiro lugar, queremos agradecer a Deus, a vida, a Jesus por estarmos aqui, a Allan Kardec, agradecer aos bons espíritos que nos trouxeram a doutrina espírita como norte para as nossas vidas. Rogamos ainda, Senhor, que abençoe esse momento de estudos, de reflexão, que inspire a nossa irmã Eloá e nos ajude na compreensão do texto que será estudado nesta tarde. Que seja então, em nome dos guias da nossa casa, do nosso irmão altivo, da coluna de espíritos que dirige o nosso SEAP, a nossa casa de amor. Que seja em nome do amor, em nome do nosso amor, do amor que vibra nessa casa, do teu amor, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, que damos por iniciado os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Para quem não conhecia a parábola do credor incompassivo, que quando eu perguntei, uma porção de rostinho fez assim, né? Vamos lá. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 21 a 35. Está em Mateus 18, 21 a 35. Então, Pedro, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Por isso, continuou Jesus, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E tendo começado a ajustá-las, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo, porém, o servo com que pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, e que se pagasse a dívida. O servo, pois, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Tem paciência comigo, que te pagarei tudo. E o Senhor teve compaixão daquele servo e deixou ir, e perdoou-lhe a dívida. Vocês estão conhecendo a parábola, né? Tendo saído, porém, aquele servo, encontrou um de seus companheiros, que lhe devia 100 denários, uma quantia bem ínfima, e segurando-o, o sufocava, dizendo-lhe: Paga o que me deves. E este, caindo-lhes aos pés, implorava: Tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não atendeu. Foi-se embora e mandou conservá-lo preso, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus companheiros o que tinha se passado, ficaram muitíssimo tristes, e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então, o Senhor, chamando-o, lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda aquela dívida, porque me pedistes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti? E irou-se o seu senhor, e o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, do íntimo do coração,
não perdoar o seu irmão. Então a gente vai passar a palavra para Eloá, que o altivo te ajude, nossos guias, e Jesus te abençoe. Deixa aqui a cadeira. Boa tarde a todos. Que nossas primeiras palavras sejam sempre de agradecimento a Deus, à equipe diretora espiritual e material dessa casa de amor, e que vocês todos possam sentir os seus guias lado a lado com vocês nesse momento em que todas as nossas preocupações, todas as nossas, vamos dizer assim, nossos pensamentos complicados aqui vão ser cuidados e tratados por todos esses espíritos que aqui se encontram. Como nosso companheiro falou, né? Parábola do credor incompassivo. Parece que a gente não conhece, porque esse título é que o Caibar utilizou, né? E lá, aqui no Haroldo Dutra e também na Bíblia de Jerusalém, eles colocaram o título Parábola do devedor implacável, que na verdade é a mesma coisa. Então, lembrando lá que os estudiosos, né, do Evangelho relatam que essa questão de título, capítulo, versículo, é uma questão puramente didática, né? O que vai importar ali vai ser o conteúdo. Então, foi feito lá um consenso entre eles, e aí eles colocaram a questão dos capítulos, dos versículos, e alguns optaram por alguns títulos, outros não colocam, mas essa palavra, como o nosso companheiro comentou, é uma velha conhecida nossa, porque, afinal de contas, ela está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Amar o Próximo como a Si Mesmo, lá no item 3. Só que aqui Kardec não colocou o título. E aí a gente para pensar, né? Credor incompassível. Então, a gente sabe que credor é que tem crédito, né, com alguém, devedor que está devendo. Nosso companheiro aqui era credor e era devedor ao mesmo tempo, né? Incompassivo, sem compaixão. Está bem clara aí a parábola, né? E aí Jesus, se utilizando dos elementos, né, comuns ao povo ali, sempre buscava os exemplos dessas histórias para que pudesse ser passada essa mensagem, que aqui no caso é o que a gente está percebendo? A mensagem do perdão. E aí ele coloca lá, né? Mas o interessante que antes de começar a contar a parábola, Caibar coloca um pedacinho aqui, uma situação que aconteceu ali, que Pedro chegou para Jesus e perguntou para Jesus: Senhor, quantas vezes pecará o meu irmão contra mim que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? Porque tinha essa questão de perdoar até 7 vezes lá, né, no Antigo Testamento, que também é um número simbólico, que quer dizer o quê? Muitas, muitas vezes, muitas coisas. E Jesus disse o quê? Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então tá fácil, né? 490 vezes cada ofensa, mas não é, né? É esse número aí, infinitas vezes. Interessante a gente reparar que quando Pedro chegou para Jesus para perguntar, ele não perguntou quantas vezes eu posso ser perdoado. O que ele perguntou? Quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? Afinal de contas, eu sou tão bonzinho, não é isso? Então, a gente, quando pensa em perdão, o que a gente pensa? Eu preciso mesmo perdoar aquelas pessoas, né? Eu preciso perdoar fulano, perdoar Beltrano, porque a gente se sentiu ofendido. Claro que, como a gente viu aqui, né, o Senhor perdoou, né, o servo que tinha pedido o quê? Tinha pedido apenas uma prorrogação, um prazo maior, mas como esse rei é um rei muito bondoso, perdoa as dívidas. E aí ele saiu logo depois e encontrou aquele que devia a ele uma quantia infinitamente menor.
O editor aqui, nesse livro, no Parábolas, ele coloca uma notinha só para a gente ter uma noção, né, dos valores, né? Ele colocou aqui que 10 mil talentos, cada talento valeria 1.890 em moeda brasileira, né? Então, 10 mil talentos era a soma de 18.900.000 cruzeiros. Isso é uma pesquisa que o próprio editor fez e colocou nessa edição, que é uma edição de janeiro de 2000. Tá? É só para a gente ter uma noção que Jesus, quando contou essa parábola, quis colocar uma coisa bem discrepante, né, para dizer que quantas vezes nós somos perdoados em coisas muito maiores e a gente nem se apercebe. E aí, quando a gente tem, né, ali aquela dívida, uma pessoa está devendo a gente um valor muito menor, o que a gente faz? Como o nosso companheiro aqui, ele em momento nenhum mostrou compaixão, em momento nenhum ele se lembrou. E é interessante também que os companheiros dele, né, viram, né, o que tinha passado e ficaram muitíssimo tristes e foram contar ao Senhor o que ele tinha feito. E o Senhor foi, né, e se irou contra ele, né? Mais uma vez, essas figuras utilizadas aí são pertinentes ao imaginário do povo da época, que ainda tinha aquela ideia de Deus ainda de castigar, de Deus severo. Mas quando a gente começa a pensar, qual é o nosso maior juiz? Onde está a lei de Deus? Está na nossa consciência, né? E aí, quando lá Jesus recomenda, né, também, que a gente fosse se reconciliar com nossos adversários, né? O que ele colocou lá? Reconciliai-vos com vossos adversários enquanto estáis a caminho, né? O mais interessante que a gente vê aqui é como que a preocupação de Kardec, né? Quantos capítulos, quantos itens falando sobre essa questão do perdão. E lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, os bem-aventurados que são misericordiosos, no item 7, o sacrifício mais agradável a Deus. É aquela parte em que Jesus fala, né? Portanto, se estáis para apresentar a vossa oferenda ao altar e vos lembrardes de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a oferenda aos pés do altar e ide primeiro reconciliar-vos com vosso irmão. Depois voltai para fazer a vossa oferta. Aí a gente começa a pensar, né? O que isso tudo tem a ver com a gente da vida de hoje? O que isso tem a ver com a nossa vida? Porque o ensinamento de Jesus é para o espírito imortal, é um ensinamento eterno, é um ensinamento que a gente tem que, claro, que ler, estudar, saber tudo da época, é muito bom, porque a gente vai entender, até porque, né, a gente vê lá os manuscritos gregos, né, foram escritos, claro, como eu falei, em gregos, mas a maioria dos evangelistas não era grega, eram judeus, eram hebreus, né? E tinha um pensamento voltado, o oriental tinha um pensamento voltado de uma forma diferente da nossa. Então, se a gente for interpretar muitas coisas em sentido literal, fica um pouco complicado. Mas quando a gente começa a jogar, né? E aí, como é que é? Será que sou eu mesmo que vou ter que estar toda hora perdoando? Por que eu tenho que estar perdoando? Porque eu me senti ofendido, né? Será que Jesus perdoa? Deus perdoa? Não precisa, não se sentiu ofendido. Então, se nós ainda estamos precisando desse ensinamento sobre o perdão, é porque nós ainda nos sentimos ofendidos. Mas, claro, nós somos espíritos ainda em evolução, rumo à perfeição, né? Ninguém está querendo aqui, né, que nenhum santo, nenhum espírito puro está aqui. O único que esteve aqui na Terra entre nós foi o Cristo. E deixou esse exemplo, está claro lá no Livro dos Espíritos, o guia e modelo da humanidade. E aí a gente continua pensando, nossa,
vou fazer o estudo sobre o perdão, né? Por que será? Por que será que eu tenho que pensar sobre isso? Aí a gente lembra, né, que a gente já ouviu falar várias vezes de que a mágoa, o ódio adoece, né? Os cientistas dizem que uma das causas do câncer tem relação com essa questão da mágoa. E aí, o perdão é mesmo para o outro ou é para mim também, principalmente? Porque quando a gente está, né, num relacionamento, qualquer tipo de relacionamento nosso, né? E aí um companheiro faz alguma coisa que a gente não julgou muito boa para conosco. E a gente fica magoado, fica triste. Aí fica remoendo aquele sentimento, remoendo, e aquilo vai envenenando, né? Eu até brinco com as companheiras lá do curso lá atrás, né? Porque elas ainda têm muito essa questão, como todos nós, né? Mas elas externam mais, né? E nós aqui na frente, nós às vezes camuflamos um pouco, né? E elas falam, não, eu tenho o que fazer, eu quero bater, né? E aí eu falo, mas vem cá, vocês estão com isso no coração, quem está sendo mais prejudicado? Porque vocês estão pensando mais na pessoa que te fez mal do que na pessoa que te ama, né? Aí eu até brinco com ela, vocês estão lá fazendo a comida e está pensando, pô, fulano fez isso comigo, fulano fez isso comigo, né? E a pessoa que te ama está sendo esquecida, né? E a gente vê no atendimento aos companheiros, né, no atendimento espiritual, quanto sofrimento gerado por esse não perdão. Por esse não perdão que a gente não dá ao companheiro e que a gente também não dá a gente mesmo. E a gente começa a pensar, mas por que eu ainda estou precisando rever essa questão do perdão? Se a gente se sentiu ofendido, vamos lá. O companheiro, às vezes, realmente teve aquela intenção de fazer, tudo bem, é um problema dele com a lei de Deus. Qual é o meu problema com a lei de Deus, com a minha consciência? Então, o que acontece? Nós temos o nosso juízo de valor interno, nós achamos que somos uma pessoa assim, assado e tudo mais. E aí, muitas vezes, queremos que aquele companheiro que chega para travar relacionamento conosco, seja ele qual for, tem que ter um comportamento X. Quando, às vezes, ele não está ainda no momento evolutivo que eu já estou. Ou, por outra, ele está vendo aquela coisa, aquele acontecimento, de uma maneira diferente. E aí, eu faço birra, eu fico magoada, eu fico zangada, né? Às vezes a pessoa nem sabe que fez alguma coisa comigo. Mas aí, né, como a gente está estudando perdão, eu fico pensando assim, a gente tem que sair pedindo perdão, né? Então vou pedir perdão para todo mundo. Mas espera aí, por que eu me senti ofendida com aquilo que a pessoa falou? Jesus se sentiu ofendido? Ele sabia claramente que Pedro iria negá-lo, avisou a Pedro. Sabia que Judas iria traí-lo, também deu lá, né? Aquele que metia a mão junto comigo, vai, né? A gente já sabe essa história toda. Mas mesmo assim, ele deu a oportunidade de que na hora pudesse ser mudado o posicionamento da pessoa. E a gente, será que a gente está dando essa oportunidade para os nossos companheiros? Então, quando a gente às vezes tem, né, aquelas vezes mágoas de muitos anos, complicações, a gente às vezes acaba desenvolvendo doenças físicas, né? Acaba desenvolvendo doenças físicas. E aí, a gente, sem perceber, cria um vínculo. Como eu falei aqui, a gente pensa mais naquele que nos ofendeu, né? E aí a gente cria esse vínculo. E Caibar está falando aqui, lá no comentário dele, né, que
a gente deve, a gente vai pagar, mas que às vezes, né, se a pessoa não conseguir pagar tudo numa vida, que vai ter outras oportunidades. E aí ele diz aqui, né, a lei do perdão é inflexível, reina no céu tal como a prescreveu na terra o mestre Nazareno, quer dizer, como Jesus falou, cujo espírito alheio aos princípios sacerdotais, aos dogmas e mistérios das igrejas, deve ser ouvido, respeitado, amado e servido. Então, quando a gente começa a pensar nessas questões, né, de que é inflexível, a gente tem que perdoar, mas não é muito mais fácil a gente começar a trabalhar para a gente não se sentir ofendido com o que as pessoas fizerem conosco? Mas aí a pessoa fez uma coisa muito grave, há muitos anos atrás, e aquela mágoa ficou no meu coração. Eu aprendi que eu tenho que perdoar para eu me curar, para tirar isso, porque, como Jesus ensinou lá na oração do Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Como aqui foi colocado, se eu não perdoar, eu também não vou ser perdoado. Mas então, toma lá da cá? Não. É porque tudo isso está ligado ao quê? À nossa consciência. A lei de Deus que está na nossa consciência. Então, quando eu não perdoo, me sinto ofendida, não perdoo, internamente eu sei que eu estou infringindo um princípio da lei de Deus. E também, quando eu faço alguma coisa que está fora da lei de Deus com o meu companheiro, também estou infringindo a lei de Deus. E tudo isso, para nós que estudamos, né, aqui na Casa Espírita, ou para quem quiser depois buscar o estudo sobre o perispírito, nós marcamos o nosso perispírito. E muitas vezes, desenvolvendo nessa encarnação mesmo doenças, às vezes levando para outras encarnações, doenças e ligações. Então, quando a gente vai analisar essa relação, né? Eu vou botar o nome ali na caixinha para ir para desobsessão, para ser atendido, ótimo, maravilha. Sempre é bom fazer uma prece. Mas e aí, o que está atraindo aquele espírito para mim? Muitas vezes, como já foi falado, é uma dívida do passado. E aí, ele não me perdoou, eu não lembro, eu fico achando que eu sou bonzinho, aí eu não lembro, ele não me perdoou, aí vai. E às vezes aquilo atravessa encarnações, séculos. Aí então, numa encarnação, eu reencarno, faço alguma coisa com ele, depois eu desencarno, aí ele reencarna e vai assim, ó, séculos e mais séculos. Então, muito melhor a gente pensar, vamos começar a fazer diferente? Mas aquilo que eu fiz lá no passado, importa agora. Vamos trabalhar no bem, vamos trabalhar, né, em nós mesmos todos esses ensinamentos que nós estamos tendo, esses conhecimentos que nós estamos adquirindo. Mas aí, lá, e aquela pessoa que me fez? Porque realmente, às vezes, né, pessoas que a gente gosta muito, né, porque geralmente as pessoas que nos magoam são pessoas que nos conhecem, né? Porque um estranho, às vezes, falar uma coisa para a gente assim, a gente até releva, mas quando é uma pessoa que conhece muito a gente, porque quanto mais conhece, mais sabe as nossas fragilidades, né? E mais às vezes vai atingir. Bom, eu já aprendi que o perdão vai me libertar, né? Vai tirar essa mancha do meu perispírito. Então, eu já aprendi que é bom perdoar. Mas aí eu vou tentar falar com a pessoa não aceita, né? Porque a pessoa, muitas vezes, como eu falei, não sabe nem o que fez. A gente está profundamente magoado e a pessoa às vezes não sabe nem o que fez. Ou às vezes, quando sabe, acha que fez certo. E aí a pessoa não quer nem saber. Olha, não quero papo, ou então quando você vai falar, ainda piora a situação. A pessoa, é mesmo, então é isso, e aí vai aquilo uma bola de neve, né? E o que Jesus falou lá, né? Perdoar de todo o teu coração. De todo o coração. Qual é o mais importante?
é o perdão simplesmente dos lábios? Porque muitas pessoas também é fácil chegar falando, me perdoa, estou te perdoando, tá, tchau. Para fazer aquele cumprimento ali, não, tem que perdoar, o centro lá falou que tem que perdoar, te perdoo, perdoei, acabou. Mas e o que eu estou guardando no meu coração? O que eu estou fazendo com aquilo que a pessoa me fez? Os psicólogos falam muito isso. Não é o que te aconteceu, é o que você faz com o que te aconteceu. Que você tem que buscar ressignificar. Porque não adianta nada a gente chegar aqui e falar, não, eu estou estudando sobre perdão, já sei tudo sobre perdão, vou perdoar, porque eu tenho que perdoar, porque o fulano falou que eu tenho que perdoar, Jesus falou, então vou seguir, é isso mesmo. Mas não está dentro do nosso coração. Porque o nosso maior juiz é a nossa consciência mesmo. Não é Deus que castiga, não é Jesus que vai ficar olhando, não é os espíritos que vão ficar vigiando, é a nossa consciência. E aí aquele companheiro lá que me fez aquele ato, que eu fiquei muito magoado, eu tentei, eu já vi que não vai dar. Se eu falar para ele, mas não preciso falar, não é mesmo? Eu tenho que tirar essa mágoa do meu coração e falar assim, Senhor, me ajuda, porque é difícil, gente, a gente sabe que é difícil, né? Tanto é que temos um farto material na doutrina espírita sobre isso. Tanto é que Jesus falou na oração do Pai Nosso, tanto é que foi o último ensino que Jesus deixou antes de desencarnar, né? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Porque ele sabia que nós éramos crianças espirituais. Então, nós que já temos um pouquinho mais de conhecimento, né, estamos aqui, não somos santos, ninguém está dizendo que tem espírito, ou tem algum espírito por aqui, não tem, né, como a gente já falou. Mas a gente vai buscando dia a dia, é um trabalho lento, é um trabalho cuidadoso, é um trabalho interno. Não é o outro que vai dizer para mim, você tem que perdoar fulana. Não, porque está dentro de mim, é dentro do meu coração. Essa mancha, eu que estou colocando no meu perispírito. Aí lembrando aqui daquele famoso caso do Chico Xavier, né, do cachorrinho lá dele, que o Chico gostava muito de animais, né? E ele tinha um cachorrinho lá que ele pegou, o cachorrinho tinha um problema, né? Não sabe se tinha sido atropelado o cachorro, quem conta a história não sabe. Mas ele cuidava daquele cachorrinho lá. Então ele chegava lá do centro espírita, onde ele psicografava, atendia as pessoas até 3 horas da manhã. Aí chegava, ia lá limpar o cachorrinho, ia alimentar o cachorrinho e ficava naquilo. O cachorrinho uivava, enfim. Até que certo dia ele acordou lá e viu que o cachorrinho tinha desencarnado lá, morrido, né? E aí ele ficou muito triste, chorou. E depois ele veio descobrir que uma companheira lá, que depois a gente veio saber que alguns falam que é vizinha, outros falam que era irmã dele mesmo, mas não importa, uma companheira lá que gostava muito dele falou, não, Chico, fui eu que dei o veneno, porque para que você parasse de sofrer, porque eu vejo que você chega tão cansado do trabalho, você ainda tem tanto trabalho para fazer, e esse cachorrinho, coitado, já estava aí, né? E na hora o Chico ficou, respirou fundo, não respondeu nada, né? Porque ele era bondade em pessoa. E foi passando um tempo, ele continuou no trabalho, levando a vidinha dele. De repente, Emmanuel aparece na frente dele. Chico, não está dando não, nós não estamos conseguindo nos aproximar de você. Eu estou falando assim, na minha linguagem, tá, gente? Porque você está com uma mancha aí no coração e a gente não está conseguindo trabalhar com você, resolve esse problema aí. Mas como é que eu vou resolver? Você vai buscar saber o que a pessoa mais gosta, mais quer. Como assim? A pessoa me faz uma coisa, mata o meu cachorrinho, e eu vou ainda procurar saber o que ela mais quer. Aí o Emmanuel fala, Chico, a receita não é minha, a receita é de Jesus. Aí ele, então segui. Aí Chico descobre que ela queria muito, né, naquela época, uma máquina de costura, né? E Chico era o quê? Era um funcionário lá da datilógrafo, eu não lembro da prefeitura lá,
ganhava muito pouquinho, né? Era assalariado, e era muito caro, ele se esforçou, fez lá em prestações, enfim, deu para a companheira. Quando ele deu para a companheira, a felicidade dela foi tão grande que saiu do coração dela um fluido, né? Um jato fluido, que foi direto no coração do Chico. E o Chico já estava desenvolvendo um problema do coração por conta daquela mágoa. Então, o primeiro passo é a gente admitir, não, eu me senti ofendida, né? Eu me senti ofendida, vamos ver por quê. Será que tem razão? Será que está certo? Será que não está? Vou entregar para Deus. E buscar limpar do nosso coração, buscar recurso, né? Como está aqui no Livro dos Espíritos, né? Kardec perguntou aqui, na questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, assim como entendia Jesus? Aí a gente fala, realmente, caridade, a gente dá as coisas materiais, a gente fala, tem também essa parte, a caridade material. E aí os espíritos respondem, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, perceberam como é que é uma gradação? Benevolência, indulgência, perdão. Então, é um processo lento, sim, é difícil, mas qual é o primeiro passo? É benevolência, né? Procurar compreender que aquele meu irmão está em dificuldade, né? Aquele meu irmão ainda não entende, ou eu mesmo que estou entendendo errado, estou me sentindo magoada. Fazer como Santo Agostinho recomenda naquela questão 909, né? Analisar no final do dia, né? Ou, de repente, durante o dia, porque às vezes a pessoa está tão cansada que deita, né? E não consegue ficar muito, mas isso analisando. O que será que eu fiz? Será que eu tive o comportamento correto? Será que eu fiz alguma coisa que estava fora da lei de amor, da lei de Deus? Porque a gente, como também está no Livro dos Espíritos, só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. Mas ela não está na nossa consciência? Sim. Mas a gente não vive amortecendo a nossa consciência com os prazeres materiais, prazeres até saudáveis, né? Sair com a família e tudo mais, mas outras pessoas acabam indo para os vícios, né? A gente também não vai se enganando. Não, deixa para lá, depois eu perdoo. Tem outra encarnação. O Caibá falou que a gente pode também ir, né? Se não for nessa, vai na outra. Mas como é que vai ser essa outra? Porque o ódio, né? Ele faz o quê? Ele algema. E o amor liberta. Tem até o palestrante Rossandro fala, né? Que quer ficar preso numa pessoa, odeia. Quer reencarnar com a pessoa na outra encarnação, odeia. Né? Mas vai reencarnar numa condição o quê? De prisão. Porque o ódio, ele vai o quê? Aprisionar. Lembra lá? Fico pensando naquilo que a pessoa me fez o dia inteiro. Né? Se eu não conseguir perdoar, se eu não conseguir tirar essa mancha do meu coração agora, vou deixar para a próxima. Tudo bem, tenho livre-arbítrio. Como é que vai ser na próxima? Será que quando chegar lá em cima, né, no plano espiritual, a gente fala lá em cima, maneira de falar, eu vou ter condição, às vezes, de escolher uma encarnação? Ou eu vou ter como reencarnar rápido? Por exemplo, no livro Ação e Reação, tem lá o caso do Silas e do Drúzio, né, o pai e o filho, que eles têm uma situação lá complicada, em que o Silas, numa encarnação, ele era filho, era o único herdeiro, mas o pai, depois que fica viúvo, resolve se casar, aí ele faz uma armação lá com a madrasta, para que o pai pegue a madrasta, até induz ela, para que uma pessoa lá, um parente dela, seduza ela. Enfim, tem uma situação, aí acaba tendo lá uma briga, só que ele, aos poucos, ele estava envenenando a madrasta, e depois ela vem a desencarnar. E por conta disso, o pai dele acaba morrendo, ele fica herdeiro de toda uma fortuna, mas acaba ficando doente, acaba indo para o suicídio, enfim. Depois ele se recupera no plano espiritual, trabalha, é instrutor que está lá ensinando o André Luiz, mas aí, certa feita, ele comenta, né, que ele
estava tudo certo para eles reencarnarem esse grupo familiar novamente, para se reajustarem, mas que eles estavam esperando achar a madrasta, porque ela desencarnou tão confusa, tão conturbada, com culpa, porque realmente ela traiu lá o marido dela, mas ficou tão naquele ambiente de ódio, né, que eles não conseguiam encontrar com ela. Então estava todo mundo já ali, já tinha combinado como que iam encarnar, que iam ser irmãos, mas não tinham encontrado ela ainda. Então, olha só, às vezes, esse nosso ato de deixar para uma próxima vida não é uma coisa tão simples assim, né? A Dona Ivone, do Amaral Pereira, no livro Recordações da Mediunidade, ela relata na introdução que o livro Recordações da Mediunidade, esse livro Recordações da Mediunidade e o livro Devassando o Invisível, são 2 livros que falam, não contam histórias, romances não, falam sobre a prática mediúnica dela, as vivências dela. E ela diz, né, que muitas coisas ela poderia relatar ali, de muitos sofrimentos que ela passou, porque teve uma vida de muito sofrimento, por conta de um passado todo, onde o não perdão dela e de outros personagens complicaram a história toda, né, porque naquele livro, Nas Voragens do Pecado, ela era a personagem Ruth Carolina. E o Luiz de Narbonne era um personagem que ele era o capitão da fé. Então, ele era lá da Igreja Católica, e naquela época da Inquisição, aí foi naquela noite de São Bartolomeu, matou a família dela toda. Ela não estava na casa, matou a família dela toda. Então, ela jurou que ia se vingar, jurou vingança dele, assumiu uma outra identidade, fez toda uma trama, ele se apaixonou por ela, eles se casaram, só que ela acabou se apaixonando por ele também. É uma história muito bonita, né? Assim, eu sou muito apaixonada pelos romances da Dona Ivone, porque são romances que realmente de coisas que aconteceram, nesse caso até ela é essa personagem, depois ela vai relatar até nesse livro aqui, Recordações da Mediunidade, e também no livro Leila, que não é de autoria dela, porque ela já tinha desencarnado, mas que aquela questão do amor e do ódio, como que detonou uma série de sofrimentos para ela e para as outras pessoas envolvidas. Que aí, na outra encarnação, o Cavaleiro de Lumière, ele reencarna como Henri de Lumière, ela reencarna como Berthe de Somerville. E aí, como ela tinha, né, depois de uma trama com a rainha lá, ele acaba sendo assassinado, né? E aí o pai dele, que era o pai adotivo... Oi? Catarina de Médicis. Isso, obrigada, Catarina de Médicis. O pai dele, o pai adotivo, acaba ficando com muito ódio dela, assim, né? Fica chateada, desencarna, aí ele reencarna novamente como pai do Henri de Lumière, e no Cavaleiro de Lumière, ele acaba se suicidando por causa dela. E aí o pai dele fica com um ódio tremendo dela, e ele desencarna, e aí ela reencarna novamente no terceiro, que é o Drama de Bretanha, e começa a obsidiar ela. Vocês veem como a questão de um não perdão, né, atravessou aí gerações, né? Então, tudo isso que a gente tem notícia, né, que trazem para a gente, tudo que a gente vai vendo, são o quê? São espíritos benevolentes que se expuseram, né? Ela não tinha necessidade de falar nem que ela era ela, mas para que a gente visse como que nós somos e como que nós podemos melhorar. E aí, depois de vários sofrimentos em outras reencarnações, na última que culmina com o livro Leila, ela, no plano espiritual, ela decide, né, ter essa encarnação redentora, que ela como Dona Ivone. Aí, lá na introdução, ela diz assim, numa parte, né? Poderíamos, pois, aqui relatar também as recordações do que foi o amargor das lágrimas que choramos durante as provações, as peripécias
e humilhações que nos acompanharam em todo o decurso da presente existência, e os quais a doutrina espírita remediou e consolou. Mas, para que tal explanação pudesse ser feita, seria necessário apontar ou criticar aqueles que foram os instrumentos para a dor dos resgates que urgia realizássemos. Então, para a dor dos resgates que urgia realizássemos. E não foram acusações ao próximo que aprendemos nos códigos espíritas, os quais antes nos ensinaram o amor, a fraternidade e o perdão, encobrindo, pois, as personalidades que se tornaram pedra de escândalo para a nossa expiação e olvidando os seus atos para somente tratarmos da sublime tese espírita, é o testemunho do perdão que aqui deixamos, único testemunho ao demais que nos faltava apresentar, e o qual os nossos ascendentes espirituais de nós exigem no presente momento. Porque esse livro ela escreveu em 1966, então ela já tinha um tempo na mediunidade. Então, olha lá, então, dos resgates que urgia realizássemos. Então, a gente vê, quando a gente comete um ato com uma pessoa, aí a gente desencarna, às vezes ninguém descobre, né? Muitos crimes não são descobertos, mas aquela pessoa, aquela vítima ficou com ódio de mim, ficou ligado a mim. Eu marquei também meu perispírito e aí reencarna novamente. Aí, só que aquela pessoa, às vezes, se evangelizou, se melhorou, me perdoou. Mas eu fiquei com aquilo dentro de mim. Eu tenho que ressarcir aquilo ali com a lei de Deus. Porém, como foi colocado aqui, né? E como Jesus colocou, é necessário que o escândalo venha, mas ai daqueles por quem vem o escândalo. Então, a gente também tem que ter muito cuidado para não ser essa pedra de tropeço na vida de ninguém. Porque quando a gente não perdoa, né? Quando a gente se sente ofendido, e pior ainda, quando a gente não perdoa, a gente vai tendo essa prisão interna do nosso coração, que faz com que a gente fique ligado na pessoa. Se a pessoa seguir o caminho dela, eu vou resgatar com outra situação. Como ela colocou ali, né? Os resgates que ela precisava passar. E lá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, capítulo 12 é amai os vossos inimigos. Mas que negócio é esse, Eloá? A gente vai amar o inimigo? Né? Aí Kardec explica, né? Amar o inimigo não é ter para ele o mesmo amor que a gente tem com o amigo. Porque até da questão da fluídica a gente não vai ter aquela confiança, né? Vigiai e orai. Mas é a gente não ter aquele ódio, é a gente, como eu falei lá, limpar o nosso coração. Poxa, eu olhei para fulano, não gostei, não me deu coisa boa. Ah, deve ser coisa de... O espírita que tem essa mania. Deve ser coisa de outra vida. Pode ser mesmo, né? Às vezes não, às vezes ele fez uma coisa que eu não achei legal, né? Só quem vai saber são os guias espirituais. Ou quem tem evidência, né? Quem tem essa coisa da mediunidade mais apurada. E aí, o que Kardec recomenda aqui, né? Nos inimigos desencarnados, o espírita ainda tem outros motivos de indulgência para com os seus inimigos. Antes de tudo, ele sabe que a maldade não é o estado permanente do homem, que ela advém de uma imperfeição momentânea. E que assim, como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá os seus erros e se tornará bom. Então, a gente tem que sempre estar lembrando, né, que fomos criados simples e ignorantes, cada um vai ter o seu momento evolutivo, aquele companheiro às vezes está num momento dele, né? Eu estou achando que ele tem que agir de uma maneira, mas às vezes ele ainda não compreendeu.
eu também, às vezes, não sei tudo, não é isso? Porque, às vezes, a gente tem essa questão, né? A questão do orgulho. Eu sei tudo, né? E aí, quando a pessoa vem falar uma coisa diferente para a gente fica, poxa, né? E aí se magoa, ou cria uma situação. Então, nós somos aqui ainda, muitas vezes, crianças espirituais. Então, como a criança se corrige do seu defeito? A gente está aprendendo. A cada dia, né, a gente vai aprendendo, a gente vai exercitando, e a gente vai fazendo esse trabalho interior conosco, né? Que o primeiro é a gente estar se lembrando, somos todos filhos do mesmo Pai. Deus é infinitamente justo e bom. Diz lá no Livro dos Espíritos a primeira questão, que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, tudo tem uma razão de ser. Pode o companheiro ter feito uma coisa muito séria comigo, uma injustiça, mas eu não sou injustiçado, senão Deus não seria justo. Alguma condição eu permiti, seja em outra vida ou nessa mesma, para que esse fato acontecesse. E quando eu não vejo causa nenhuma, eu não fiz nada, eu sempre fui boa para todo mundo, mas aí logo aquela pessoa que eu tanto ajudei me fez aquilo ali. Aí a gente vai lá no capítulo 5, bem-aventurados aflitos, causas anteriores das aflições. Às vezes está em outras vidas. Mas o importante não é a gente ficar se preocupando com isso, é a gente buscar internalizar esse amor. A gente buscar internalizar que, poxa, aquele companheiro ali está no momento dele, né? Eu é que tenho que usar a minha razão, o que eu já sei, e pensar assim, bom, se ele me irritou, me estressou na hora, mas depois chega em casa, abre o Evangelho, ora, faz prece pelos nossos inimigos. Lá no capítulo 28, final do Evangelho, tem um capítulo só das preces espíritas. Tem prece lá para os nossos inimigos e pelos que nos querem mal. Por quê, gente? Porque são pessoas que estão no momento ali ainda de aprendizado, como nós estivemos há um tempo atrás. E, às vezes, ele está cometendo uma falha que nós cometemos há bem pouco tempo, e aquilo incomoda ainda muito a gente. Tem até aquela musiquinha da evangelização, né? Quando a gente aponta o dedo para o companheirinho, né? Para o coleguinha, tem 3 dedos apontando para a gente. Então, tudo isso é um trabalho interior, é um trabalho de colocar Jesus nas nossas vidas. Como que Jesus agiria? Mas eu não sou Jesus não, eu não aguento. Mas a gente vai chegar a ser um Jesus um dia. Então, ele é nosso guia, nosso modelo? Não é através aí dos ensinamentos dele que a gente vai chegar ao Pai? Ele não é o caminho, a verdade e a vida? Então, a gente tem que buscar, sim, todos os ensinamentos que ele deixou. Aos poucos, a gente vai conseguindo. Não é hoje que eu vou sair daqui, vou perdoar fulano, vou ligar. Não, é a gente pensar, repensar, começar a pensar. Será mesmo que aquilo que aquele companheiro fez ou falou é aquilo mesmo? Ou eu que entendi errado? Ou às vezes, como eu falei, é uma coisa muito grave. Olha, está muito dolorido, não vou conseguir agora não. Jesus não falou para você botar o inimigo dentro da tua casa. Não é isso? Mas é você não ter o sentimento de ódio, é você não ter aquele sentimento de que negativo, o mal se alimenta do mal. Lembra lá o princípio da homeopatia? Semelhante atrai semelhante. E aí, daqui a pouco eu não sei por que eu estou passando mal, por que eu estou com o coração acelerado, por que está aparecendo doença, que o médico não descobre o que é. Então, a gente tem que começar a pensar, né? O que está acontecendo com os meus pensamentos? O que eu estou fazendo com tudo que eu estou aprendendo, né? E quando eu falo aqui né? Porque eu sou porque preciso mais, né? A minha boca está mais perto do meu ouvido, né? Mas para todos nós, né? Para todos nós aí começarmos a pensar sobre isso.
E aí, a gente continuando aqui, né? A gente vai vendo todo esse material que a gente tem aqui. Lá no Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, que é uma parte bem interessante, que é como se fosse um código penal mesmo da lei, né? Só que é da lei de Deus. Aí lá no artigo 7º, Kardec coloca lá, né? Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deve ser paga. Se não for em uma existência, o será na seguinte ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias uma com as outras. E aí ele continua: aquele que paga uma dívida na existência presente não terá que pagá-la uma segunda vez, como Caibar colocou lá na explicação. E aí, continuando lá, o espírito sofre a pena das suas imperfeições, seja no mundo espiritual, seja no mundo corporal. Todas as misérias, todas as vicissitudes que se sofrem na vida corporal são resultado das nossas imperfeições, expiações de faltas cometidas, seja na existência presente ou nas precedentes. Tudo isso que a gente já fez aqui. Então, a gente não tem que ficar preocupado em ficar tomando conta do outro. Senhor, eu estou muito magoada, aquilo me machucou muito. Tira do meu coração essa mágoa. O que o companheiro fez comigo, por que foi feito, só os guias sabem, só o Senhor sabe. Mas eu não tenho que ficar me preocupando com o que vai acontecer com ele, porque a lei de Deus está dentro da consciência dele também, como a gente viu aqui Kardec colocando. Todas as faltas, as imperfeições vão ser resgatadas nessa vida ou nas existências futuras. Então, a gente vai ter que se preocupar o quê? Conosco agora. O que a gente está plantando hoje para o nosso futuro? Esse trabalho do perdão é um trabalho de libertação. Para nós, em primeiro lugar. Para o nosso próximo como consequência, mas para nós em primeiro lugar. E aí a gente lembra da questão do auto-perdão, né, que os psicólogos falam tanto. O que é o auto-perdão? É a gente reconhecer que o que a gente fez, né, a gente vê, hoje a gente está sabendo, pô, eu fiz aquilo ali, não é certo, mas a gente na época não sabia. Hoje a gente já sabe. O que a gente pode fazer então para melhorar a nossa situação? Trabalho no bem. Trabalho interior, mas trabalho no bem. Porque no trabalho no bem a gente sai de dentro da gente mesmo. A gente vai tirando o foco dessa culpa. E a gente vai se curando, né? E para completar aqui, dá tempo? Acho que já está na nossa hora. É só uma mensagem do livro Antologia Mediúnica do Natal, do nosso Chico, são vários espíritos, né? Para a gente estar aí já entrando nesse clima do Natal com Jesus, como nosso companheiro Newton falou. E é uma mensagem de Emmanuel que diz: o advogado da cruz. No mundo antigo, o apelo à justiça significava a punição com a morte. As dívidas pequeninas representavam um cativeiro absoluto. Os vencidos eram atirados no vale imundo, nos vales imundos. Arrastavam-se os delinquentes nos cárceres sem esperança. As dádivas agradáveis aos deuses partiam das mãos ricas e poderosas. Os tiranos cobriam-se de flores, enquanto os miseráveis se trajaram de espinhos. Mas, um dia, chegou ao mundo o sublime advogado dos oprimidos. Não havia na terra lugar para ele. Resignou-se a alcançar a porta dos homens por uma estrebaria singela. Em breve, porém, restaurava o templo da fé viva, na Igreja Universal dos Corações Amantes do Bem. Deu vista aos cegos, curou leprosos e paralíticos, dignificou o trabalho edificante, exaltou o esforço dos humildes, quebrou as algemas da ignorância, instituiu a fraternidade e o perdão. Processaram-no, todavia, os homens perversos, à conta de herético, feiticeiro e ladrão.
Depois do insulto, da ironia, da pedrada, conduziram-no ao madeiro infamante, destinado aos criminosos comuns. Ele, que ensinara a justiça, não se justiçou. Que salvara a muitos, não se salvou da crucificação. Que sabia a verdade, calou-se para não ferir os próprios verdugos. Desde esse dia, contudo, o sublime advogado transformou-se no advogado da cruz, e desde o supremo sacrifício, sua voz tornou-se mais alta para os corações humanos. Ele, que falava na Palestina, começou a ser ouvido no mundo inteiro. Que apenas conversava com os povos de Israel, passou a entender-se com as várias nações do globo. Que somente se dirigia aos homens de pequeno país, passou a orientar os missionários retos de todos os serviços edificantes da humanidade. Que importam, pois, no domínio da fé, as perseguições da maldade e os ataques da ignorância? O advogado da cruz continua operando em silêncio e falará a todos os acontecimentos, em todos os acontecimentos da terra, aos que possuam ouvidos de ouvir. Que a paz de Jesus permaneça em vossos corações, em vossos lares e em vossas vidas. Então a gente agradece a Eloá pelo seu esforço e vamos para a nossa segunda parte, que são os passos. Aí a gente pede por gentileza que os médiuns se posicionem. Então a gente, mais uma vez, eleva o pensamento a Jesus, pedindo que Ele nos ajude, que Ele atenda às nossas necessidades físicas, às nossas necessidades espirituais, em nome do amor, em nome da misericórdia. Somos Teus, Senhor. Envolva-nos agora com o Teu carinho, com o Teu amor, através das mãos amigas dos médiuns e dos guias que os sustentam. Então, em Teu nome, Senhor, em nome dos guias da nossa casa, do nosso querido altivo, e da coluna do Espírito e dos Espíritos que nos protege e dirige, mas, acima de tudo, em Teu nome e em nome de Deus, que damos por iniciado o trabalho dos passos. Que assim seja. Meus irmãos, então Jesus nos promete um outro Consolador. E Ele promete esse Consolador que vai nos ensinar mais coisas e vai nos relembrar tudo que Ele nos ensinou. Então, se Ele promete e fala que ele vai nos ensinar, esse Consolador irá nos ensinar coisas novas e vai relembrar o que Ele nos ensinou, é porque Ele já sabia que nós iríamos esquecer a mensagem dEle, nós iríamos esquecer os ensinamentos dEle, e que Ele também não pôde falar, ensinar todas as coisas para nós naquela época, porque nós não tínhamos condições de entender, não compreenderíamos. Então, era necessário que a gente fosse progredindo mais, aprendendo mais, desenvolvendo o nosso intelecto, para compreender as coisas que Ele tinha que nos ensinar naquela época. Então, agora, vem a doutrina espírita, que é o Consolador
que Jesus nos promete. E a doutrina espírita vem relembrando para nós todos aqueles ensinamentos, dando o sentido das parábolas, que nós não... Ele falava por parábolas, porque nós não entendíamos, e a doutrina espírita vem nos explicando, nos esclarecendo sobre o sentido, o que queria dizer cada parábola que ele nos trouxe. A Eloá, agora mesmo, acabou de falar de uma, do credor incompassivo, nos explicando o sentido verdadeiro que Jesus queria nos passar, o ensinamento. E a doutrina espírita é consoladora, porque ela também nos explica sobre, nos ajuda a entender a razão da dor, do nosso sofrimento, das nossas aflições aqui na Terra. E ela nos consola. Ela nos explica, através da reencarnação, que a gente já viveu outras vidas, que a gente já errou, já agiu na lei de Deus, fazendo coisas erradas, contrárias à lei de amor, e que nós temos que reparar com a lei de Deus. Daí a dor e o sofrimento. Mas a dor e o sofrimento não é só para reparar também com a lei de Deus. Ela serve para nós progredirmos. Enquanto reparamos com a lei de Deus, nós estamos também progredindo, nós estamos melhorando, nós estamos caminhando. E o objetivo da doutrina espírita é alavancar o nosso progresso, é fazer com que a gente caminhe mais rápido, nos explicando o sentido da vida, nos dando a certeza de que a vida continua, de que Deus existe, nos ajuda para a gente não ficar incrédulo, nos dá uma fé inabalável e nos ajuda também a entender por que estamos aqui, para que viemos aqui nesse mundo, por que estamos reencarnados aqui, o que viemos fazer, para onde vamos depois que desencarnarmos. Se a gente suportar, nos ajuda também a ficar resignado diante das dores, das aflições, das adversidades da vida, ajuda a gente a ter mais paciência, ter coragem de carregar, de enfrentar nossas dificuldades, resolver, nos dá o consolo e nos dá a ajuda. Então, a doutrina espírita vem na época certa, cumprir o seu papel, nos ajudando no nosso progresso e na nossa caminhada para Deus. Que Deus nos abençoe a todos. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado aos bons espíritos que aqui estão, por tudo que recebemos. Ajuda-nos, Senhor, a conservar conosco essas vibrações de paz, de harmonia, de amor, durante toda a semana, até retornarmos para a próxima reunião ou os estudos de nossa casa. Que o altivo nos inspire sempre, com a equipe dele, com a equipe de espíritos, com a coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, a nossa casa de amor. Que seja então em nome do altivo, em nome da direção espiritual da nossa casa, que seja em nome de Leon Denis e de Allan Kardec, em teu nome, Jesus, mas que seja sempre em nome do amor que vibra nessa casa, do amor que devemos desenvolver em nossas almas, em nome do nosso amor. É que pedimos a devida permissão a Deus e a Jesus para encerrarmos a reunião da tarde de hoje. Que assim seja.